Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 13 de fevereiro. Antes tarde do que nunca. É com essa frase que eu abro esse vídeo. Antes tarde do que nunca. Sai Leiria do comando da equipe principal, chega o auxiliar permanente Cláudio Caçapa. Uma mudança importante dentro do Botafogo, fazendo com que a gente tenha um profissional que lá estará sempre que precisarmos de um momento de transição. O Leiria definitivamente não tinha capacidade para chegar onde chegou dentro do Botafogo. A decisão da diretoria de ter colocado Carlos Leiria para comandar os campeões da Libertadores e os campeões do Brasileiro não fez o menor sentido desde o começo. E da mesma maneira, não faz sentido a permanência do Leiria no Botafogo, de modo geral. Sub-20, sub-23, a gente está falando de categorias onde você precisa ter um profissional com excelente capacidade de estimular o desenvolvimento final de jovens atletas. Aquele sprint final para ele poder chegar e conseguir se firmar a nível profissional. Em todos os jogos, e foram 6, com uma equipe ali majoritariamente sub-23, em todas essas partidas, o que a gente conseguiu ver o Leiria extraindo desses jovens atletas? O quê? Em termos de estrutura de jogo, em termos de instruções, de como os garotos iriam se comportar, tanto ofensiva quanto defensivamente. Nada. Nada. Não tem lógica, não faz sentido o Leiria seguir no Botafogo. E deixando claro, eu não estou falando isso, porque eu criei um ranço do Leiria. Não. A prática mostra isso. O campo e bola, o que é definitivo, mostra isso. Leiria não tem qualidade para ficar nesse Botafogo que a gente quer construir. Não é possível que dentro da SAF ainda exista alguém que realmente acredite que o Leiria tem grande potencial e vai contribuir muito para a evolução dos nossos jovens da base. De verdade, a decisão do auxiliar permanente, corretíssima. Permanência de Leiria no Botafogo, muito errado. Muita coisa. A gente não pode ver isso acontecer. A gente fala tanto de desenvolver um trabalho de base de excelência, né? Que o Botafogo precisa disso, que a gente precisa de fato se estruturar. Muita coisa já mudou na base do Botafogo, com atletas sendo dispensados, outros tantos contratados, mas o caminho é longo para a gente realmente passar a ser um clube que tem uma categoria de base reconhecidamente muito forte. E para ser esse clube, além da estrutura, o que naturalmente precisa melhorar, evoluir, e o Botafogo está trabalhando para isso, para que a gente venha a ter o tal centro de treinamento integrado, juntando ali sub-20, profissional, até o sub-17 de repente, talvez até um sub-15, né? Conseguir colocar debaixo do mesmo guarda-chuva todas essas categorias, fazendo ali algumas integrações com o profissional, mantendo esse contato mais próximo, troca de conhecimentos, para a gente poder chegar no nível que a gente quer, tem que ter toda essa questão estrutural, mas tem que ter principalmente pessoas qualificadas. A estrutura por si só, ela não vai fazer com que o Botafogo, de repente, passe a ser um clube mega revelador. As pessoas que lá trabalharão, isso sim fará uma baita diferença. Não só em termos de talento dos atletas, mas de qualidade dos profissionais que vão dirigir esses jogadores, que vão fazer com que esses jogadores, esses garotos, possam crescer para realizar o sonho de virarem profissionais, com qualidade para representar essa camisa daqui. Então, essa parte da decisão, eu espero de verdade que a permanência do Leiria não esteja sacramentada. Que dentro do Botafogo seja realizada uma análise, chegando então à conclusão de que sua permanência não tem lógica. É o que eu espero. Sobre o Caçapa, a decisão corretíssima, conforme eu disse.
A gente precisava de uma mudança nesse comando da equipe principal. Ontem, no nosso pós-jogo, eu estava muito irritado com a situação, porque, assim, não é correto você expor os campeões da América e do Brasil a tudo isso que está acontecendo. Não era pela partida em si. Carioca, eu tô cagando pro Carioca. Carioca é uma preparação. Só que a preparação ela tá sendo jogada no lixo. Tem torcedor que acha que não. A única coisa que a gente consegue extrair desse primeiro mês é a evolução de alguns índices físicos. Uma preparação genérica, contudo, conforme eu já falei. Não é uma preparação que você está fazendo os atletas evoluírem dentro de um dado modelo de jogo, com uma dada intensidade, onde as ações têm que ser realizadas assim, assim, assado. Não é o caso. Nós pegamos esse primeiro momento e descartamos em 2025. E a temporada, na visão do Textor, ela pode até começar em abril, com Brasileiro, fase de grupos de Libertadores, terceira fase e oitavas de final de Copa do Brasil. Mas a gente não pode negligenciar uma preparação, porque preparação faz parte da temporada. Uma preparação bem feita faz com que o time chegue nesses desafios, para essas partidas mais importantes, de fato, da maneira correta. De fato, como um time que quer disputar tudo, que quer ganhar novamente Libertadores, Brasileiro, que quer fazer um bom papel na Copa do Mundo de Clubes, precisa estar. Então não foi correto você descartar 30 dias praticamente com alguém sem qualidade para liderar esse grupo. Com alguém que os jogadores não conseguiam enxergar nada ali. Então eu estava muito irritado pelo contexto geral. Não pela derrota no Clássico para o Flamengo. Ano passado a gente perdeu para o Flamengo no Carioca, depois a gente deu 2 pancadas nele e fomos campeões da Libertadores e do Brasileiro. Só que um planejamento macro de temporada, minha gente, ele é dividido em etapas, trimestres. E esse primeiro momento, esse primeiro trimestre, a gente não aproveitou. Até então. Até então a gente não aproveitou. E expor os nossos campeões a esse cenário não foi legal, foi errado. Foi errado. Por isso que eu fiquei tão chateado no pós-jogo. Não pela derrota, mas por ver os nossos jogadores tendo que se virar sozinhos ali, mais uma vez num clássico, sabe? Porque no banco de reservas, Leiria ou nada era a mesma coisa. O Savarino, que foi peça fundamental no Botafogo, 26 participações em gols em 2024. O Savarino, ou nada em campo, era culpa dele? Claro que não. Savarino irritado. O Savarino que é um querido, irmão. Tu olha pro Savarino, tu escuta o Savarino falar, tu já gosta dele. O Savarino pé da vida. Os atletas insatisfeitos. Conforme eu disse, o Igor Jesus poderia estar jogando a Premier League, cara. Ele poderia estar agora jogando a Premier League. Ele decide permanecer porque ele acredita que ficar no Botafogo é o melhor para ele. Mas o Botafogo proporcionou esse melhor para ele nesse começo. Um jogador que poderia estar na Premier League nesse momento. É disso que se trata. Eu já falei, eu tenho muita gratidão pelo Textor. E a gente não seria campeão da Libertadores, do Brasileiro, não fosse a chegada dele e a gente ter virado SAF. Essa gratidão, ela vai para sempre existir. Eu vivi no dia 30 de novembro, assim como vocês, e no dia 8 de dezembro, dias maravilhosos, dos mais felizes da minha vida enquanto botafoguense. O dia da Libertadores, então, o mais feliz de todos. Indiscutível. Mas o fato de eu ser grato por algo não me impede de enxergar, de apontar, quando alguma coisa foi feita de forma equivocada. É preciso saber separar uma coisa da outra. A gratidão que você tem, de repente, por um amigo seu que te ajudou no momento de necessidade, não deve te impedir de, eventualmente, você chegar para esse mesmo amigo, quando ele fizer alguma coisa que não foi legal, e você pontuar isso de forma educada, de forma ponderada, coerente. É preciso saber separar, mas tem torcedor que não está conseguindo. Se você critica qualquer coisa, você é contra o Textor. Você quer a volta do associativo.
Você quer que contrate qualquer um. E não é o caso. Eu não quero que contrate qualquer um. Eu não quero que a temporada dê errado. Eu não quero que a gente veja os nossos jogadores expostos ao ridículo, conforme já ficamos em partidas desse ano. Na Supercopa, nós ficamos expostos ao ridículo. E esses caras também merecem a nossa gratidão. Não é só o Textor. Esses caras que suaram uma barbaridade, que ganharam uma final de Libertadores com um jogador a menos, esses caras merecem muito respeito de todos. Da torcida, da diretoria, de todo mundo. E esse começo de ano não foi respeitoso, principalmente com esses atletas. Os caras que nos fizeram chorar de alegria, igual crianças. Não foi respeitoso. Antes tarde do que nunca, de fato. O Caçapa, ele vai conseguir chegar, acredito que ele vai conseguir trazer os jogadores para perto dele. E a própria confusão que aconteceu ontem no fim da partida contra o Flamengo, aquilo ali pode servir até de combustível para você fazer esse grupo de fato se fechar em torno do Caçapa enquanto não chega o novo treinador. Que essa transição possa ser bem realizada. Acredito que a gente não vai ter o novo treinador para a Recopa. Jogo de ida já era certo. Jogo de volta acredito que agora que também não. E pelo menos na minha mente, embora o Textor possa anunciar esse treinador ainda essa semana, de repente, até domingo, no início da próxima semana, pelo menos na minha mente, não é informação, é só uma opinião baseado naquilo que, né, você acaba sabendo de bastidores e tal, eu já consigo visualizar esse treinador realmente comandando o Botafogo depois que acabar a Recopa. Eu já estou me preparando para isso, pelo menos. Não sei vocês. Não acho que a gente vai levar mais um mês para ter um novo treinador. Não acho, tá? Não acho. A gente está muito perto dessa definição realmente. Mas eu já estou me preparando para na Recopa vai ser o Caçapa e o brio dos jogadores. O Caçapa e o brio dos jogadores. Deles quererem agora, com um cara que vai chegar, que vai falar a língua deles, eles se unirem, se fecharem mais ainda entre eles ali, e a gente conseguir fazer um papel digno lá em Buenos Aires para depois poder, no Newton Santos, celebrar mais uma conquista na nossa casa diante dos nossos. É o que eu espero, sinceramente. É o que eu acredito que vai ocorrer. Respeitar aqueles jogadores que foram campeões e que nos deram essas alegrias gigantescas é uma obrigação da torcida, da diretoria e do Textor. E respeitar não é só com palavras, com declarações bonitinhas. Respeitar também é com as decisões, com as atitudes. A decisão de tirar o Leiria, colocar o Caçapa, é uma decisão que aponta nessa direção, de respeito. Os jogadores não mereciam ter ficado um mês com alguém que não tem a menor capacidade comandando a todos. De fato, não mereciam. Mas antes tarde do que nunca. Vamos em frente. Na hora do almoço eu vou estar de volta. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Pode discordar à vontade, não tem problema. Com respeito a gente se entende. Certo? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui.